Pessoal, meus alunos do primeiro semestre de Ciência Política do curso de Direito da Unesc, nós vamos tentar utilizar essa ferramenta de videoaulas. Eu estou gravando então estas videoaulas, vou estar disponibilizando no YouTube primeiramente, mas eu vou estar inserindo no ambiente virtual de aprendizagem da Unesc. Tá certo? Nós vamos fazer essa experiência agora nesse período de estudo à distância que nós somos obrigados a fazer, e eu espero que isso ajude vocês à fixação da nossa matéria desse bimestre, ok? O tema que nós vamos começar pelas essas videoaulas é exatamente a evolução do Estado, que é a proposta dessa quinzena que começou dia 30 de março e vai até dia 14 de abril, tá certo? Evolução do Estado. Especificamente nesse vídeo, nós vamos tratar de um tipo de Estado, que é o Estado da Antiguidade. O Estado da Antiguidade. Então nós temos nesta aula, nessas várias aulas que eu vou disponibilizar, nós temos vários tipos históricos de Estado, para a gente compreender as distinções, para chegarmos a um conceito de Estado na atual era contemporânea, tá certo? Então, pelo material que eu encaminhei para vocês, do Saga, os tipos históricos de Estado correspondem às eras históricas da humanidade. Então, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Era Contemporânea, tá certo? Nesse vídeo vamos tratar somente da Antiguidade. Como era o Estado na Antiguidade? O material que eu encaminhei para vocês diz que existiram três tipos de Estados na Antiguidade. O Estado teocrático, o Estado grego e o Estado romano, tá certo? O Estado teocrático, também chamado de Estado antigo ou Estado oriental, tem como principal característica a unitariedade. Era um Estado unitário. Então, longe de ser um Estado federado, como é o nosso, em que temos Estados federados, né? Temos unidades federativas. O Estado teocrático era um Estado unitário. E outra principal característica do Estado teocrático, até pelo próprio nome, né, é a intensa religiosidade do regime político. Muito bem. O Estado, então, ele não sofria divisões, porque era um Estado unitário, nem divisões territoriais e nem divisões funcionais. E a religião tinha um papel fundamental. A religião é que justificava o poder estatal, justificava inclusive o sistema jurídico e também justificava o poder do Estado. Eis que o sistema jurídico e o poder do Estado, então, no Estado teocrático, provinha do poder divino, tá certo? O George Jelinek, que eu já mencionei para vocês em outras aulas, traz como exemplo o Estado de Israel, no período de seus monarcas, isso antes do Império Romano ter conquistado Israel. O Estado de Israel era teocrático, né, fundamentado em Deus, na religião, no poder divino, e também unitário. Muito embora o Estado de Israel sofresse uma limitação de poder, já que os reis de Israel tinham que obedecer os mandamentos, as tábuas, né, de Moisés. Então, aqui nós temos já um início de limitação do poder. Outro exemplo trazido é o Estado egípcio na Antiguidade, que também era teocrático, né? O faraó, tudo dependia do faraó, e o faraó era um deus, né? Era filho dos deuses e também era considerado um deus. Esse é o exemplo também de um Estado teocrático. Ainda na Antiguidade nós temos o Estado grego. O Estado grego, que tem uma característica muito ímpar. Ele vem das chamadas cidades-estado, que eram cidades como qualquer outra, só que eram cidades
com nível de autonomia, né? Tinham soberania, ou seja, não dependiam de ninguém. Eram cidades com autonomia política. Os exemplos do Estado grego, né, das chamadas cidades-estados, ou também chamada de polis, né, cidade-estado. Os principais exemplos são Atenas e Esparta, que tinham essas características. Uma peculiaridade sobre essas cidades-estado, caracterizando o Estado grego, era a valorização do debate político. Então, as decisões destas cidades eram tomadas por deliberação dos cidadãos que se reuniam para debater e tomar as decisões. Notem então que os autores, por conta disso, vão dizer que nas cidades-estados, ou seja, no Estado grego, nesse sistema de cidades-estado, polis, ali está o berço da política, justamente pelo intenso debate dos cidadãos, e o berço da democracia, porque as decisões eram tomadas pela maioria dos cidadãos. Essa, então, é a principal característica do Estado grego. Por fim, meus alunos, meus queridos, ainda na antiguidade nós temos o modelo do Estado romano. O Estado romano também existia na antiguidade e é um pouco mais difícil de caracterizar o Estado romano, porque ele sofreu ao longo da história muitas mudanças de governo. Então, dentro do Estado romano, nós temos várias espécies de governo. Entretanto, é possível extrair algumas características. Inicialmente, o Estado romano tinha a mesma característica do Estado grego. Eram as chamadas cidades-estado. Informação trazida por George Jelinek também. Mas depois, houve então várias mudanças e o Estado romano passou por várias formas de governo. O professor Dalmo de Abreu Dallari, no entanto, ele vai trazer que o Estado romano tem as seguintes características, tá certo? Seguintes características. Primeira, a origem familiar da organização pública, tá certo? A organização pública era de origem familiar. Segunda característica, intensa participação do povo nas questões de governo. Aí se assemelha também ao Estado grego. Valorização das magistraturas, tá certo? Os magistrados, aliás, o nosso conceito de magistrado vem do direito romano, do Estado romano. Valorização das magistraturas. E a quarta característica trazida por Dalmo de Abreu Dallari é a unidade do poder político na própria cidade de Roma, tá certo? Então, muito embora ao longo da história o Império Romano foi conquistando outros territórios e outros povos, a unidade do poder político ocorria na cidade de Roma, tá certo? Por fim, só uma questão importante que no chat, na nossa live que eu fiz com a turma do primeiro B, exatamente eu fiz ontem, que foi no dia 31, alguém me perguntou sobre o que seria o Estado Sacro Romano. O Estado Sacro Romano, melhor dizendo, o Estado Sacro Império Romano, ele não surge na Antiguidade, tá? Mas ele surge já na Idade Média. Então, é um tema que nós não trabalhamos aqui, mas só para esclarecer. O Estado Sacro Império Romano foi a união de certas localidades na Europa na Idade Média, mas também se manteve na Idade Moderna e Contemporânea, e que estavam sob a autoridade do Sacro Império Romano. E as dinastias responsáveis pelo governo do Império Romano foram as mais diversas ao longo do tempo. Só uma questão que eu achei importante nas minhas pesquisas é sobre a Guerra dos 30 Anos, né? Já que no final da Idade Média,
é que no Império Sacro Romano, ali foi também palco da chamada Guerra dos 30 Anos, que foi uma série de guerras entre diversas nações europeias que tinham vários motivos, mas especialmente um motivo: a rivalidade religiosa entre católicos e protestantes. Vejam então aqui que nós estamos já muito longe da antiguidade, longe até da Idade Média, já estamos aqui na Idade Moderna, já com essa Guerra dos 30 Anos, tá certo? Então, meus queridos, sobre o Estado na antiguidade, é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero tê-los ajudado. Nós vamos seguir no próximo vídeo tratando do Estado na Idade Média.